Olá, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Como é que passaram a semana? Eu espero que todo mundo muito bem, com muita saúde, se Deus quiser. Pessoal, esses dias eu estava pensando em todas essas entrevistas. Eu sempre fico muito reflexivo com o programa Protagonistas, porque são tantas histórias, tantas histórias de superação, né? O mundo artístico ele é um mundo muito rico, mas as pessoas que estão inseridas nesse mundo artístico, os atores, os produtores, né, os diretores, roteiristas, todas essas pessoas também têm muita intensidade na vida, porque é uma vida muito dinâmica. Eu estou começando a falar isso para vocês hoje, porque falando em dinamismo, a nossa produtora está no meio de um set de filmagem hoje, e eu quero chamar ela para a gente conversar um pouquinho e ela mostrar um pouco como está aquela correria, mesmo, né, na correria do dia a dia, ela ainda ela ainda cuida do programa Protagonistas, e a gente vai encher um pouco o saco dela e mostrar como é que está sendo esse dia de gravação. Né, Rê? Chega aí, me conta aí, você está gravando um filme, o que está acontecendo aí? Oi. Oi, Hugo! Oi, galera do programa. Então, eu tô aqui na gravação de uma série que logo vai lançar no Instagram. Ainda não posso soltar muitas novidades porque ainda é segredo. Opa. Mas, ai meu Deus, eu tenho que fazer silêncio porque eles vão começar a gravar agora. Tô fazendo uma personagem, mas agora a cena não tá comigo. Mas então vamos lá dar uma olhadinha em silêncio pra gente ver o que tá rolando lá. Vamos lá. Vou trocar a câmera de lugar. Áudio foi, câmera foi, vamos lá, equipe. Dupla magia, cena 7, plano 4, plano 1, né? 3, 2, 1. Ação. Sou eu. Mas tá Que sendo muito bom, legal. que A gente tá legal. gravando desde ontem, assim, ó, o dia inteiro. Bem intenso o processo. Mas eu não podia deixar de passar aqui para dar um oi para vocês, mandar um beijo, né? Essa é a nossa E eu tô produtora sempre aqui maravilhosa. ajudando por trás das câmeras. Tá bom, obrigado, viu? Qualquer coisa eu te chamo, mas pode gravar tranquila aí, que aqui que eu tô bem. Porque hoje o entrevistado da vez, a entrevistada, é uma pessoa maravilhosa. Eu tenho certeza que eu estarei bem acompanhado. Qualquer coisa eu te chamo, tá, Jane? Tá, Jane. Eu Qualquer já coisa. dando spoiler de quem é a entrevistada. Obrigado, Rê. Vou chamar a Jane aí. Ai, Tchau, tchau. Qualquer coisa eu te chamo. bom Beijo. programa. Beijo. Beijo, boa gravação. Gente, vida de ator é assim, é nessa corrida, você viu que a gente teve que ficar bem em silêncio, porque qualquer ruído atrapalha toda a gravação e aí atrasa mais ainda. Mas chega de papo sobre as gravações da Renata, agora eu quero conversar com uma pessoa muito especial, que desde a primeira vez que eu conheci ela abriu um sorrisão maravilhoso, é aquela pessoa que enche o seu coração, que aquece o coração quando a gente conversa com ela. Então, sem mais delongas, eu vou chamar uma atriz maravilhosa, que eu sei que é escritora também, eu sei que ela desenha e pinta muito bem, é uma artista de mão cheia, né? Então, Jane, chega mais para a gente conversar um pouquinho. Oi, Hugo, tudo bom? Oi, tudo bem, Jane? Como é que você tá? Que bom que você tá aqui. Eu tô bem, tô com saúde, não peguei Covid ainda. Graças ainda não vai pegar, Vac- não vai pegar. Vacinei com a primeira dose, tô esperando a segunda, aqui no meu cantinho do Campeche. Ai, que delícia, Jane. Primeiro, muito obrigado por você ter aceitado o convite de participar do Protagonistas. Você é a primeira vez que eu conheci você. Eu já percebi que você é uma pessoa iluminada, que é uma pessoa que enche o nosso coração, né, de alegria quando a gente conversa com você. Então, foi inclusive num set de foto. A gente estava fazendo um ensaio fotográfico e aí eu te conheci lá na Kitoro. Era o Bernardo que estava fazendo as fotos, que ficaram muito boas Sim. também. E a gente estava com o Paulo, com o PV Barbosa, que vai ser
o próximo entrevistado, né? Acho que daqui a algumas semanas a gente vai entrevistar ele também. E foi quando eu te conheci, foi um prazer muito grande. E aí depois foi só alegria, né, Jane? Verdade. Saudades do PV. Saudades também. A última vez que eu te vi, eu lembrei agora da primeira vez que eu te vi e da última vez que eu te vi pessoalmente. A gente estava no carnaval do ano retrasado, lá no Bloco do Campeche, aí no Bloco do Campeche, né? E aí eu te Foi. vi, Aqui na saudade de rua, aglomerar. na Rua da Capela, onde se junta, agora eu esqueci o nome do bloco, mas todo ano. É muito legal. E esse ano, 2019, não, era 2020, começo do 2020, você tem razão. Foi muito especial, porque eu nunca vi tanta gente junta. Tá? Né? Que Acho que delícia. o povo queria comemorar, porque sabia que talvez fosse não a Né? última vez, mas que pudesse demorar muito para se comemorar de Sim. novo, né? A gente vai demorar um tempinho aí para poder aglomerar, saudades, né? Mas que bom que a gente aproveitou um pouquinho aí no último carnaval, antes de começar essa loucura toda de pandemia. Mas, Jane, então vamos começar. Tem muita coisa que eu quero te perguntar. A gente tem uma horinha só e eu sei que tem muita coisa para a gente falar e provavelmente não vai dar tempo de falar tudo. Mas eu quero pincelar pelo menos bastante coisa que eu tenho certeza que as pessoas que estão assistindo a gente vão adorar. Então, vamos começar o programa Protagonistas. Lembrando que a gente vai ao ar todo sábado às 20 horas na Urban TV e depois às 21 horas a gente passa nas redes sociais da Quitoro, no Facebook e também no YouTube da Quitoro TV. Sem vocês que estão assistindo a gente, nada disso seria possível. Então, muito obrigado também. Jane, vamos começar. Onde você nasceu, Jane? Eu nasci em São Paulo, na capital, né? Sou filha de uma mineira e um paulista de Lins. Que legal, Lins eu conheço. Eu sou de Ribeirão Preto, então Lins é bem pertinho aí, interior de São Paulo. Que legal. Ô, Jane, eu queria perguntar para você, mais voltado à sua parte artística, né? A sua vida artística. Eu sei que você é uma multiartista, tem várias facetas, várias técnicas, você desenha, você é escritora, você é uma excelente atriz, mas a minha curiosidade agora é para saber como tudo isso começou. Como começou a Jane artista, assim? Você teve alguma influência de algum membro da sua família, ou algum amigo, alguma amiga, alguma coisa que você assistiu na televisão? O que aconteceu que fez esse despertar assim, para a arte e você falar, opa, eu me interesso por isso, eu quero ir um pouco mais a fundo, quero explorar um pouco isso na minha vida. Como surgiu tudo isso, Jane? Surgiu com o meu pai, que tocava violão e adorava boleros mexicanos. Então, eu cresci ouvindo música, né? Mas, assim, não tenho facilidades com instrumento musical. O que eu gosto de usar é a minha voz. E, assim, na minha adolescência, eu botava Chico Buarque na vitrola, Caetano, Gil, Milton, Elis, e ficava cantando junto com eles. Então, a minha primeira influência foi a música. Inclusive, na escola, era uma época que se ensinava música na escola. E o diretor, numa sala, tinha um piano e ele Uhum. chamava as pessoas que quisessem, que gostassem, para participar do coral da escola. Foi assim que surgiu esse meu primeiro interesse pela arte, né? Pela música e boas Pela referências, né? música. Você já falou aí os principais nomes da MPB, né? Nomes maravilhosos, Elis, Chico Buarque, começou já com uma boa influência, né? Pela música, mas música boa, né? Música Sem que faz dúvida. a gente se emocionar, faz a gente pensar na vida, né? Então foi um bom início. Ô, Jane, e além da música, como surgiu eu sei que você pinta, eu sei que você tem quadros aí maravilhosos, que você já me mostrou alguns. Eu queria saber como surgiu também essa vontade de também se expressar, não só pela voz, cantando as músicas, mas também por imagens e pinturas, né? Como é que funcionou? Como começou
essa sua jornada também, né, para a parte de gravuras, a parte de pintura e tudo? Assim, para desenho, na verdade, eu não tenho muito talento. Eu uso uma técnica de desenho que se faz uma reprodução daquilo que eu quero colocar na tela através de uma foto, de um xerox, né? Uma técnica que eu aprendi com a minha professora em Santos, quando eu morei por lá, né? Mas eu comecei um pouco antes com a pintura. Eu tinha 16 anos, eu passava por uma escola de pintura que era na própria casa do professor. Alexandre Doca era o nome dele, né? O Doca deve ser apelido. Ele já era bem velhinho e foi aí que eu comecei, né? Depois em Santos e aqui em Floripa eu fiz um pouco de pintura também, né? Aqui eu aprendi o acrílico. Em Santos eu aprendi a pintura a óleo. Que legal, nossa, eu queria ter habilidade para pintura, mas eu sou muito lambão, não consigo organizar, fazer o pincel de uma forma mais leve, senão eu borro tudo, misturo tudo as tintas, não levo muito jeito para isso, não, mas eu adoraria ter essa habilidade, porque eu acho muito bonito. E deve ser terapêutico também, né? Você parar, né, se concentrar em retratar aquela imagem, né, da forma mais fidedigna possível, e funciona também, né, como uma terapia. Você vê isso também como uma terapia? Sim, mas assim, eu sou uma pessoa que não consegue manter uma frequência, tá? Às vezes eu fico pintando duas, três coisas ao mesmo tempo e não termino nenhuma. Eu só fico olhando para a obra, falando, eu tenho que fazer isso, eu tenho que modificar aquilo, esse desenho aqui eu quero tirar, aquilo não ficou bom. E a pintura e a tela, né, ficar lá me esperando. Ah, mas a cabeça do artista é meio assim, né? Meio louca. Às vezes a gente começa uma coisa, aí depois aquilo faz sentido, depois não faz sentido mais. Somos eternos insatisfeitos, estamos sempre, né, se cobrando para fazer melhor e acaba embananando tudo. Mas faz parte da cabeça do artista ser meio, né, louco das ideias assim. Ô, Jane, eu quero agora te perguntar dos palcos. Como que surgiu a sua experiência como atriz? Ah, é, eu acho que isso sempre esteve dentro de mim, mas eu continuo uma pessoa tímida, né? Mas dizem que os tímidos são piores, né? Né? Eles são mais teimosos, eles ficam olhando. E lá em Santos, depois que teve a demissão voluntária na empresa que eu trabalhava, né? Eu resolvi que eu ia largar de tudo um pouco, não ia cuidar de usar aquele dinheirinho, né, que eu recebi de indenização, me aposentar, porque eu já estava perto de 30 anos trabalhados, né, e me dedicar às coisas que eu gostava, que era a pintura e que eram os palcos. Eu comecei numa escola até famosa lá em São Paulo, Santos, que é o Tescom, né? Ah, eu era muito ruim, Será? mas mesmo assim eu teimava, sabe? Eu falei, não, eu vou continuar. Agora que eu tomei o gostinho, né? E também no Sesc, eu morava atrás do Sesc de Santos, né? Eu tinha esse contato com as peças que chegavam, que rodavam o Brasil,
as músicas também, vinha Caetano Veloso, Zeca Pagodinho, Djavan, então o que eu não pude ver pessoalmente, eu escutei do meu Ah, que apartamento. legal! E o Sesc, ele também resolveu investir no teatro e trouxe Neide Veneziano, uma dramaturga, eu acho que seria esse o termo, né? E ela pegou atores que assim não tinham muita experiência e montou uma peça, né? Aliás, foi a primeira vez que eu vi uma peça de teatro com um audiovisual trabalhando em conjunto. Juntos. Nós gravamos nas ruas de Santos, perto do estádio do Santos, né? Ai, foi muito legal, era Que um legal. bloco carnavalesco. Ah, que Eu tenho legal. uma foto até hoje, foi muito legal. Foi assim que eu comecei. Mas também essa amiga que me levou para o Sesc, ela me levou para outros lugares onde a gente tivesse essa oportunidade de ter contato com exercícios teatrais, né? E foi aí que eu me enfiei de cabeça. Que legal, Isso foi em Janice. Santos, né? Aham. Ô, Janice, você falou que eu era muito ruim, eu era muito ruim. Eu acho que, na verdade, é porque você ainda não tinha aprendido todas as técnicas, estava começando. A gente olha para trás e vê, nossa, meu Deus, né? Imagina como é que, se fosse comparar agora a minha primeira apresentação com as apresentações agora, óbvio, a gente estudou mais, tivemos vários professores e a gente foi evoluindo, né? Mas falando sobre esse processo de evolução, né, de se capacitar mais, de se profissionalizar mais na arte, eu sei, bom, a gente se conheceu na Escola Quitoro, né? E eu sei que a Escola Quitoro, ela realmente é muito fundamental na vida profissional e pessoal de praticamente todos os entrevistados aqui do programa Protagonistas, né? Eu queria saber de você, como que foi essa jornada de aprendizado na Quitoro? Quando você chegou para a Quitoro, você teve alguma dificuldade com relação a aprender as coisas, a assimilar conhecimento? Eu falo isso porque eu, quando eu entrei na Quitoro, eu tive muita dificuldade no início. Eu não conseguia retratar o que a diretora queria que eu fizesse. Eu tinha muita dificuldade e eu achava que por eu ser extrovertido, por eu já ter facilidade, né, em conversar, em me comunicar, eu iria me sair muito bem nesse processo, né, de aprendizado. Eu percebi que é muito difícil, porque não depende só da gente, depende também da forma como a gente aprende, né, dos nossos canais de percepção, que é auditivo, visual, sinestésico. Então eu faço essa pergunta para você: como é que foi esse começo na Quitoro, né, esse início? Porque cada escola é um início, né? Como que foi? Você teve muitas dificuldades ou você tirou de letra? Se você puder vir um pouquinho só mais para frente, porque eu acho que o raio de sol tá incidindo aqui na câmera e aí você tá ficando... Pronto, Isso, assim, perfeito. olha só, eu ainda coloquei uma tela para segurar o sol da janela, ele está virando, né? E Agora eu tá não, ótimo, consigo te ver agora bem. ficou bom, né? Então, minha Bem, pergunta para você é essa: como foi esse início de jornada na Quitoro? começando pelo meu teste com a Laut, né? A Laut O meu também Gamarra. foi com a Laut. Pois é, eu fiz a minha inscrição e recebi um texto para falar, mas eu olhei para aquele texto, falei, não estou gostando disso. Fui lá, mudei um monte de coisa. E para piorar, a minha memória não é das melhores, né? Eu cheguei lá, não consegui lembrar do texto todo e fiz meu texto, não o texto que estava no papel. Mesmo assim, né, deu tudo certo. Eu ainda tá muito clara, tá batendo muita Tá luz. voltando a ficar com o raio incidindo bem aí, mas é só você movimentar um pouquinho a câmera
assim, eu vou ficar Isso. mais de lado, eu vou virando conforme Isso, o sol conforme vai o sol chegando. vai tomando conta. Né? Aí nas aulas, né? Eu ficava assim muito nervosa, porque eu não conseguia decorar nenhuma frase, eu ficava morrendo de vergonha, né? Aí falei, o que eu vou fazer, né? E eu passei 2 anos não, 2 temporadas, né? Eu fiz o primeiro estágio, não é esse o nome, mas eu fiz o ano e O meio, módulo. o primeiro módulo de 1 ano e meio. Eu falei, não, para mim não é o suficiente, eu vou fazer o segundo. Mas mesmo assim, eu continuava não decorando os textos, era um suplício, né? E demorou assim para eu descobrir realmente qual era o meu problema. E eu tive a ajuda do. Ai, agora me Do fugiu o Doug. nome. Não foi do Doug, foi aquele menino de cabelos ruivos, O Vitor Hugo. Vitor Hugo, do Já Vitor passou aqui Hugo. no programa já. Eu tive uma ajuda dele numa gravação de 2020 que a gente fez pelo Zoom, né? Também não tinha outra forma, né? E eu precisei que usassem o ponto comigo, né? Aí eu Uhum. fiquei morrendo de vergonha, né? A última era a última filmagem, né? Aí o Hugo, estava trocando, o Vitor Hugo, é a coincidência, né? Sim. O Vitor Hugo falou assim, Jane, você está estudando errado. Eu falei, mas eu estudei tanto, tanto. Ele falou, não, você está estudando errado, você tem que descobrir qual que é a sua maneira de estudar. Né? Foi aí que pintou outra coisa, que foi o DED, né? Eu falei, não, eu não vou passar essa vergonha de novo. Aí eu comecei a estudar, andando pela rua, falando sozinha, que eu moro numa rua sem saída, moro no fim da rua, rodava o quintal, sabe? Usei todas as formas, leitura, me filmei, eu precisei fazer tudo isso, me vestia do personagem, né? Me filmei várias vezes como personagem. Aí eu consegui dizer o texto todinho, interagir, sentir o personagem e não errar quase nada, assim, acho que uma frase eu troquei e era um texto bem, bem grande, acho que tinha uns 15 minutos. Tá? Nossa! Pois é. Então eu me descobri, eu sou sinestésica, completamente sinestésica. Se eu não usar de todos os elementos que tem para você decorar um texto, é como se eu não soubesse nada da história, sabe? É Então muito eu me interessante descobri. isso. É muito interessante isso, porque às vezes a pessoa é taxada como incapaz, né? É, Porque não conseguiu realizar uma memorização de texto. Só que, na verdade, a gente aprende de várias formas possíveis. Eu vou falar rapidamente para vocês que estão assistindo a gente o que são, né, esses canais de percepção. A gente aprende e assimila conhecimento de 3 formas possíveis: da forma visual, da forma sinestésica e da forma auditiva. Então, se você é uma pessoa visual, você lendo um texto, você vai ter uma memória fotográfica, isso vai te ajudar a você memorizar, né, a parte do visual. Então, isso é uma forma mais atrativa. Agora, se você é sinestésico, você precisa falar, você precisa colocar a roupa do personagem, você precisa se movimentar como personagem, você precisa trazer coisas que mais na pele, no sentir, né, que isso vai te ajudar você a memorizar. E se você é auditivo, você provavelmente escutando,
fechando o olho, escutando o texto, gravar o texto num áudio, escutar esse texto novamente, isso vai ajudar você a assimilar. Dentre várias outras coisas, de uma forma bem resumida da gente contar um pouco do que são esses canais, né? E tem vários testes na internet que vocês podem fazer para descobrir qual canal aí vocês são mais, mais né, desenvolvidos ou não. É muito legal isso, Jane, porque a gente aprende muito sobre nós mesmos, né, durante os cursos de interpretação, porque a gente aprende como que a gente funciona, e a partir daí a gente redescobre algumas coisas. E estudar é uma forma da gente também se conhecer, aprender como que a gente estuda de uma forma mais assertiva, também modifica a gente fica mais rápido para outras coisas também. Legal isso. Legal, eu sou sinestésico, eu sou visual, mas eu sou pouco auditivo. Mas eu também tenho que permear todas as coisas na hora de fazer um estudo. Eu tenho que escutar meu áudio, encenar, me gravar, ler. Eu uso tudo e aí acaba memorizando. Que bom que agora você já deixou para trás essa sua dificuldade e agora está fazendo papéis maravilhosos. E agora a minha curiosidade é saber desses papéis. Eu sei que tem muitos personagens que você já interpretou, muitas vivências, muitas histórias. Eu quero saber com você quais personagens assim te chamaram mais atenção na sua trajetória? Quais personagens que você tem guardado no coração de uma forma um pouco mais... uma forma que te chama mais atenção, assim, aquele personagem... saudade daquele personagem, aquele personagem me marcou. Tem alguma história nesse sentido, Jane? Tem, e foi no meu primeiro ano na Actoro, né? A professora era a Jéssica Menezes, né? E o trabalho que nós montamos foi o Insônia, trabalho teatral, né? Insônia, que é baseado no Valsa número 6. Do Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues, exatamente. Éramos 22 alunos e ela queria fazer esse trabalho. Aí ela vestiu tanto homens como mulheres de bailarina e fomos fazer esse trabalho. Todos nós éramos a menina morta, a Sônia. Então isso ficou muito gravado em mim. Eu tenho uma foto de o batom todo borrado na boca, que era uma característica de todos, né? Foi maravilhoso, foi maravilhoso. O outro trabalho foi fazer um sotaque de um personagem. Isso foi este ano com... Eu não me lembro se foi com o Gringo ou com o Doug, porque esse ano no IAD nós fizemos aulas tanto com o Doug quanto com o Gringo, né? Eles revezaram. Agora parece que a gente vai com o Doug até o final desse módulo. Mas então, era sotaque. Quando ele pediu isso, eu lembrava que eu já tinha tentado e não tinha conseguido, né? Era um bloqueio que eu tinha com sotaque. Eu via as pessoas fazendo isso e falava, meu Deus do céu, eu não sei fazer. Aí eu pensei primeiro em fazer um sotaque alemão. Eu falei, o que eu sei de alemão? Nada, né? Aí eu lembrei da minha adolescência, que eu gostava muito de música italiana, e tinha uma rádio de São Paulo, não sei se existe ainda, a Eldorado. Então eu pegava meu radinho de pilha, daquele tempo era radinho de pilha, né? Uhum. Ia pro banheiro, ligava o chuveiro, deixava o radinho lá e ficava ouvindo músicas italianas, Pepino di Capri, Giola Cinquetti, e vai por aí, né? Sérgio Endrigo. Aí eu me lembrei disso e falei, nossa, eu tenho essa intimidade com a língua italiana, né? Mas ainda não era o suficiente. Então eu lembrei de uma coisa, do Festival de Sanremo,
acho que de 1967, se eu não me engano, onde o Roberto Carlos ele ganhou esse festival com uma música chamada Canzone per te, né? Uma curiosidade que eu percebi, porque eu fiquei vendo todas as etapas desse festival, né? E eu percebi que uma música poderia ser cantada por dois cantores diferentes, o autor, por exemplo, e um outro cantor. Foi o que aconteceu. O Sérgio Endrigo era o compositor dessa música Canzone per te, ele cantou no festival e o Roberto Carlos também cantou no festival essa música, Canzone per te, e ele foi o vencedor. Eu falei, nossa senhora, né? Então, além do festival, de ficar ouvindo muita música italiana, eu anotava no caderno as palavras, né? E não me bastou isso. Eu quis ver um stand-up italiano, né? Para firmar um pouco mais a minha segurança, né? Aí eu escrevi o texto, eu fiz uma jovem italiana que foi largada pelo namorado, ela estava grávida, ele se mandou para o Brasil e ela foi atrás dele, só que ele não quis saber dela, ela casou com outro cara, depois ele veio querer conhecer o filho e ela falou, não, de jeito nenhum, né? Então assim, eu até exagerei nas palavras italianas, né? Eu tentei colocar algumas brasileiras, mas eu queria mostrar que eu tinha aprendido italiano. Eu tenho palavras em italiano, palavras demais em italiano, né? Tanto que o gringo falou que estava muito bom, né? O meu trabalho, que eu até caracterizei, assim, pus um lencinho na cabeça, fazia tricô, não, crochê, foi crochê, fazia crochê enquanto falava, tal, né? Ele falou que estava muito bom, só que eu estou cuidando da luz aqui, só que eu tinha exagerado nas palavras italianas, então não dava para compreender direito. Mas assim, foi muito bom isso, porque logo depois eu tive que fazer um outro papel cômico, aí eu consegui usar também o sotaque italiano, mas tudo em português, não usei nenhuma palavra italiana dessa vez. Ai, Jane, que legal isso, porque só de você falar dessa experiência dessa personagem, a gente já pôde ver todo um trabalho, né, de estudo. Então, pessoal que está assistindo a gente, o que a Jane falou agora foi basicamente todo o preparo que teve para chegar nesse processo criativo. Então, o que ela fez? Ela escutou música, né? Ela assistiu um stand-up comedy em italiano, ela recorreu ao dicionário para entender mais palavras, ela escreveu a história, ela criou uma gênese, então ela fez todo o trabalho, todo o processo para compor o personagem. Depois ela colocou uma roupa, né? fez o figurino. Então, basicamente, esse é o nosso trabalho, né? As pessoas às vezes falam que você é ator além disso, o que você faz da vida? Não, eu sou ator, a minha profissão é ser ator. E a gente estuda muito. E o processo de construção de personagem em casa é um trabalho, né? É um trabalho que a gente realiza, às vezes as pessoas não percebem que a gente está trabalhando, né? Ao estudar, ao assistir um filme, a buscar referências, isso é trabalho, né? Então, estar em casa estudando para o ator é estar em casa trabalhando também. As pessoas têm que entender essa importância. E muitas vezes, né, na verdade, a maioria das vezes, a gente não é remunerado por isso. A gente só é remunerado quando a gente vai fazer a nossa apresentação final, ou quando a gente faz a gravação, e depois da gravação a gente, né, recebe o valor de cachê para essa gravação. Então, valorizem o trabalho dos artistas. Né, Jane? Pois é. Ô, Jane, deixa eu continuar com a entrevista. Deixa eu perguntar para você uma coisa. Quais as suas referências? Falando em referências, né? Eu falei aqui que
quando eu estou estudando, eu assisto uma série, um filme, busco, né, jeitos diferentes de interpretar, uma nuance, um movimento, e assistindo essas referências eu consigo absorver bastante conhecimento e evoluir, né, nas minhas interpretações. O que você consome, Jane? Assim, o que você costuma assistir? O que você costuma, né, ler? Se você, né, lê bastante livros ou assiste seriados, filmes, o que a Jane consome, né, na hora de buscar essas referências e também na hora de passar o tempo? Bem, falando em livros, assim, eu comecei a me interessar assim pela literatura muito cedo, né? Eu gostava de Machado de Assis, gostava muito da literatura brasileira. E aqui em Santos eu tive a oportunidade de ser voluntária por 11 anos na Biblioteca Barca dos Livros, né? E era uma biblioteca diferente. Ela fazia contação de histórias, ela recebia as crianças, né? E eu tive a oportunidade de ter contato com muitos livros. Não vou lembrar de todos, mas eu vou citar um assim que me marcou muito, que é o 1984. Tá? Na Barca dos Livros, que também tinha contação de histórias, tanto criança quanto adulto, eu me atrevi a ser uma contadora de histórias. E acho que foi isso que me despertou, né, essa vontade de voltar para os palcos. E foi aí que eu procurei a Actoro. Com relação, assim, a filmes, eu gosto muito do método Kominsky, né? Ele fala justamente disso, do ensinamento do teatro. Claro que não é só isso, né? É uma série da Netflix, né? O Método Kominsky, né? Sim, Para quem se interessar, tem aí, tá disponível na Netflix. Ô, Jane, vamos conversar um pouquinho sobre uma outra, né, qualidade sua, uma outra habilidade sua, que é a escrita. Eu sei que você faz parte aí da Actoro Criativa, que é um grupo de roteiristas da Actoro que ajuda né, a criar essas histórias maravilhosas que a gente retrata, né, nas gravações da Actoro Filmes, da Actoro TV. Como é que surgiu essa ideia de começar a escrever? Também por conta dessa sua vivência com a leitura, com a contação de histórias? Você percebeu aí que tinha uma habilidade aí que estava adormecida e aí você começou a escrever? Porque é difícil, né? Eu tenho essa dificuldade, assim, eu sou muito difícil para escrever, criar uma história. Eu gosto muito de receber esse roteiro e dar vida a ele. Adoro interpretar papéis, mas escrever eu tenho dificuldade de colocar isso de uma forma de roteiro, assim. Me conta um pouco de como é que é essa experiência de escrever, de criar histórias. Então, eu acho que a primeira vez que eu tive contato com algo assim, uma história escrita, eu era bastante criança, uns 9 anos, né? Foi a primeira redação que eu fiz, e aí eu escutei a redação de uma outra amiga da escola, da sala, e eu falei, meu Deus, eu não sei escrever. Depois disso, eu esqueci dessa ideia. Essa ideia voltou quando eu estava aqui em Santos, ó, aqui em Floripa, né? Eu tinha tempo livre, então eu ficava escrevendo. Depois eu também estive presente num grupo de escrita criativa, né? E foi aí que eu desenvolvi. Com relação à Actoro Criativa, a Juliana Jeremias, né? Ela era da minha sala da Actoro, né? Na minha sala de aula. E ela foi chamada para a Actoro Criativa.
Eu falei, ai meu Deus, eu quero entrar, eu quero entrar. Então, eu escrevi um texto gigante, imprimi e levei para ela. Eu falei, lê, vê se você gosta, coitado. E aí eu comecei a mandar para ela por e-mail tudo que eu escrevia. Nossa, acho que foram dezenas de coisas. Até que uma interessou, né? E foi aí que foi montado a peça O Salvador, né? Lá no teatro, no espaço do teatro da Actoro, né? Ó, que Então, legal, né? eles usaram a minha história como base para escrever um roteiro. Eu O fiquei muito argumento foi feliz. seu. O argumento foi meu. Ah, que legal. Pronto, isso já é, né, uma resposta de que você escreve bem. Consegue, né, pegar essas ideias e colocar no papel de uma forma que, opa, tem como tirar coisa boa daí, né? Ah, mas eu ainda não estava contente, né? Eu queria estar na Kitoro criativa de qualquer forma. Aí surgiu um concurso, né? Um concurso interno. Eu já acho que não levei nem 2 dias para mandar minha história. Aí eu fui chamada e comecei a participar, escrevi alguns contos, né? Me iniciei no roteiro, eu comecei a trabalhar, a fazer roteiros longos, assim, tá? Então, eu tenho muitas histórias guardadas comigo, tanto que eu quero fazer um livro, né? Estou começando pelos contos. Já dei até nome Ah, para o livro, Contos Surtados. adorei o nome, adorei o nome. Eu vou querer esse livro, hein, a hora que você lançar, hein? Que legal. É, vamos ver se o ano que vem eu consigo que ele esteja pronto. Vai conseguir sim, com certeza. Se você você já é bem sucedido em todas essas habilidades, tenho certeza que esse livro vai sair logo mais, com o tanto de coisa que você está escrevendo, né? Me avisa, avisa todo mundo a hora que lançar isso. Jane, a Claro. gente está chegando aí próximo do final da nossa entrevista, a gente tem alguns minutos ainda. A gente contou aí dessa trajetória maravilhosa que está sendo, né, a sua vida profissional, a sua vida artística, muito rica, né? Eu espero conseguir chegar próximo aí de tanto talento, de tantas habilidades que você tem. Você já é uma referência, né? Quando a gente fala de Obrigada. referências, de pessoas que a gente tem que se espelhar, você com certeza é uma das minhas referências. Obrigado por aceitar participar desse programa, por aceitar, né, dividir um pouco da sua história com a gente. Eu queria fazer um joguinho rápido de palavras para a gente dar uma aquecida aí para o finalzinho da nossa entrevista. Vou te falar algumas palavras e você pode me dizer outra palavra ou o que elas significam para você, tá? É um joguinho rápido aí. Vamos lá. Jane, amor. Minhas filhas. Eu tenho 2 filhas, Ana Paula e Giovana. Ah, que legal. Vamos lá, vamos para mais uma palavra. Esperança. Esperança. Todos os dias eu levanto com esperança de uma vida melhor, um dia gostoso. Um medo. Medo. Medo de falhar. Eu sempre tive esse medo. Uma lembrança. Lembrança. O tempo que eu passei em Santos. Eu tenho uma amiga que eu faço contato com ela, mesmo depois de quanto tempo eu estou aqui? 12 anos, a gente consegue se falar. Nós íamos sempre comer pizza e tomar vinho. E assistir os filmes do Johnny Depp. Hum, uma vivência. Uma vivência. Eu acho que foram os 11 anos e meio que eu passei na Barca dos Livros. Foi muito bom. Família. Família.
Eu sou separada do meu marido, né? Então, a minha família está espalhada. A minha família indonesiana, né, que o meu marido nasceu na Indonésia, está lá em São Paulo. Quando eu posso, eu vou, né, para lá. A minha filha também está morando para lá, a mais nova. E aqui mora a minha outra mais velha, Ana Paula, que já é casada e tem uma filhinha, né? E eu tive um presente muito grande, que foi a minha irmã, que acabou de se mudar aqui para Floripa, está morando no Rio Vermelho. Ah, Então, que estou bom, aonde muito eu moro também. feliz. É meu bairro, eu moro aqui no Rio Vermelho. É, Que legal, Jane. Bom, a gente encerra esse joguinho aqui, vamos dar, né, chegando próximo do final da nossa entrevista mesmo. E eu queria, Jane, te dar um tempo, você tem alguns minutos, para falar o que você quiser, né? São os minutos finais da nossa entrevista. Esses minutos são reservados para vocês, entrevistados, para vocês passarem alguma ideia, uma mensagem, alguma coisa que você preparou para a gente ficar com aquele gostinho de quero mais da Jane. Fica à vontade. assim, quando a gente se falou antes dessa entrevista, eu percebi que eu estava um pouco cansada, que eu estava exagerando nas coisas que eu estava fazendo, que eu precisava me cuidar. Então, saiu uma frase disso aí. Ó, tente limitar suas atividades às respostas do teu corpo. O descanso é a fórmula do sucesso. Tá? Mas isso não é o bastante, assim, eu queria dizer mais uma coisa, assim, eu queria lembrar o nosso mestre gringo, né, da Actor, que diz, nunca desista dos seus sonhos. Senhoras e senhores, Jane, muito obrigado, Jane, por você ter participado do programa Protagonistas. É um prazer muito grande. Eu não vejo a hora de poder contracenar com você num filme, num curta-metragem, em alguma história maravilhosa. Quem sabe uma história sua que você escreva pra gente, né? Vamos jogar essa semente aí para ser plantada futuramente, né? Quando essa loucura toda acabar, a gente vai se reencontrar para te dar um abraço bem gostoso, que eu tô morrendo de saudade de você. Viu? Eu também. Muito Obrigada também por obrigado. me convidar. Muito obrigado. E obrigado a vocês, pessoal, por terem assistido essa entrevista maravilhosa. E eu aguardo vocês para o próximo entrevistado, que eu não vou contar quem é. Um beijo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.